Olá, bom dia. Hoje nós vamos apresentar o livro Mãos Invisíveis de Adam Smith. E segundo esse conceito, ele diz que o mercado livre se autorregularia sem precisar da intervenção do Estado. E o progresso econômico, principalmente de uma nação, seria alcançado porque as pessoas elas agiriam conforme seus interesses pessoais e assim contribuiriam para o equilíbrio do mercado. Bom, agora eu vou falar sobre a divisão do trabalho e o princípio da divisão do trabalho, que são os dois primeiros capítulos do livro de Adam Smith, A Mão Invisível, que é o que a gente está trabalhando hoje. Ele começa o livro dizendo assim: o maior progresso na capacidade de produção do trabalho e a maior parte do talento, aptidão e critérios com os quais ele é conduzido ou aplicado em toda parte parecem ter sido o efeito da divisão do trabalho. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que o progresso na produção e a agilidade e tudo mais foi trazido por causa da divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho também pode ser chamada de manufatura, e a gente tem as de grande porte e as de pequeno porte. As de grande porte, elas seriam de um grande contingente de pessoas, e a gente tem as manufaturas de pequeno porte, que seriam com uma pouca de quantidade de pessoas trabalhando. Bom, nessa de pequeno porte, por mais aptidão que o trabalhador tenha, ou que os trabalhadores tenham, é difícil que eles consigam produzir uma grande quantidade de determinada mercadoria. Já nas de grande porte, é bem mais fácil essa produção, porque o trabalho é mais específico, tornando assim o processo mais ágil e aumentando a capacidade produtiva e a própria aptidão dos trabalhadores. Bom, como exemplo, a gente tem uma produção de alfinetes, que é a que ele dá no livro. Em uma manufatura de pequeno porte, com poucas pessoas trabalhando, o trabalho não é tão específico. Ou seja, pode ser que um só trabalhador desenrole o fio, endireite e corte. Já em uma outra, isso demanda tempo. Já em uma manufatura de grande porte, o que acontece é que pode ser que uma pessoa fique com a função de desenrolar o fio, outra fique com a função de cortar e outra ainda fique com a função de alinhar. E isso agiliza muito o processo. As consequências principais da divisão do trabalho para Adam Smith seriam: primeiro, a melhora na aptidão de cada trabalhador em particular, porque quanto mais a atividade se torna específica, mais você vai ser apto e maior vai ser a sua facilidade para realizar aquele tipo de trabalho. Em segundo, seria a economia do tempo, porque de uma passagem de um trabalho para outro se gasta tempo. Por exemplo, voltando ao exemplo dos alfinetes, se for uma pessoa que desenrola, a outra que corta e a outra que alinha o alfinete, isso demanda um menor tempo, porque cada pessoa está fazendo especificamente uma coisa. Agora, se for uma pessoa só que for desenrolar o fio, cortar e alinhar, isso vai demorar mais tempo, porque ele vai ter que fazer uma e depois pegar e ir para outro lugar para fazer outra atividade. E isso vai demorar mais e vai demandar mais tempo. E como os capitalistas diziam e ainda dizem, tempo é dinheiro, ainda mais na Revolução Industrial que estava acontecendo na época. E a terceira seria a invenção das máquinas. Mas por que a invenção das máquinas? Porque, na realidade, as máquinas, uma grande parte das máquinas, surge da cabeça de trabalhadores comuns. São idealizadas por próprios trabalhadores. Por quê? Por fato do proletário estar sempre praticando uma mesma atividade e a sua mente está dirigida já para aquilo, ele começa a arranjar métodos para alcançar esse objetivo mais rápido. E é por isso que muitos trabalhadores acabaram inventando máquinas. Já o aprimoramento das máquinas não foram feitos pelos trabalhadores, e sim por aqueles que vendiam as máquinas, quando vender as máquinas se tornou um negócio. E também pelos filósofos que pensavam em como as coisas poderiam se encaixar e melhorar. E aí a gente entende que com a divisão do trabalho,
uma mercadoria tem uma grande quantidade de trabalho envolvida, como se a gente for pensar, por exemplo, em um casaco de lã. A gente tem que pensar no pastor, que cuidou das ovelhas, depois no separador dos fios, depois no desembaraçador, depois no fiandeiro e várias outras pessoas que estiveram envolvidas no trabalho, assim como o transporte da mercadoria, que também envolve outras pessoas, e o material utilizado no transporte. Enfim, se a gente for fazer, é praticamente uma cadeia de trabalhadores para fazer apenas um simples casaco de lã. Agora a gente vai falar do princípio da divisão do trabalho, de como isso começou lá atrás, há muito tempo atrás. Bom, Adam Smith fala assim no seu livro: a divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não é originalmente um efeito de qualquer sabedoria humana, que prevê e tem como intenção a riqueza geral que ela propicia. Ela é necessária, embora muito lenta e gradual, consequência de certa propensão da natureza humana que não visa tão ampla utilidade, a propensão de escambar, permutar, trocar uma coisa por outra. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando começou a divisão do trabalho, não era necessariamente pensado que ia gerar riqueza ou que isso ia ajudar, de certa forma, na economia e tudo mais. Ele dá como exemplo uma tribo de pessoas, de caçadores e enfim. Aí ele dá o exemplo de que nessa tribo tem uma pessoa que caça muito bem, que ela tem uma habilidade que é caçar. E quando as pessoas percebem isso, o que elas fazem? Elas começam a fazer trocas, ou seja, se a pessoa é muito boa em costurar, ela vai fazer tipo roupas para essa pessoa que caça, e em troca dessa roupa que ela dá para a pessoa dá para ela a carne. Então isso seria uma relação de permuta, de troca, que está na base da nossa sociedade desde a antiguidade. Então essa divisão do trabalho, ela começa, e ele diz que é da natureza, uma propensão da natureza humana, necessariamente humana, porque os animais não fazem isso. Os cachorros não trocam os ossos e nem veem uma habilidade que tem um e troca pela habilidade que tem no outro. Então essa divisão do trabalho, ela começa bem lá atrás, e ele diz que é da natureza humana fazer isso, da troca. Então a gente vê a habilidade de uma pessoa em fazer uma coisa e a gente tem outra habilidade. Então é como se a gente trocasse essas habilidades, e nisso se torna a divisão do trabalho, porque daí a pessoa que costura, ela não vai precisar caçar também, ela só vai costurar. E a pessoa que caça não vai precisar costurar suas próprias roupas, assim ela vai poder trocar. Então seria essa relação de troca que seria o princípio da divisão do trabalho. O princípio do sistema mercantil, ele começou na Europa, quando algumas nações elas decidiram estudar como acumular riqueza. Uma dessas ações era impedir que a moeda saísse do reino. Mas aí, com o passar do tempo que eles foram se tornando mercantilistas, eles perceberam que essas medidas se tornaram inviáveis. Então, o enriquecimento de uma nação se dá ao estímulo à exportação. Então, Adam Smith ele indagou que riqueza consiste em dinheiro. Então, um homem rico é um homem que tem muito dinheiro, e um homem pobre é um homem que tem pouco dinheiro. E um país rico é aquele que tem muito dinheiro e, com sua economia política, ela faz com que esses bens se multipliquem. Em uma sociedade, o indivíduo ele vai escolher o melhor emprego para seu capital pensando no seu próprio benefício. Então, um alfaiate ele não vai produzir os seus próprios sapatos, porque ele vai comprar de um sapateiro. É a distribuição do trabalho. Isso é definido por Smith no livro, né?
por vantagem adquirida, porque é mais fácil você comprar algo já pronto do que produzir. Vou falar um pouco sobre as restrições de importação de mercadorias. Alguns motivos existem para que elas ocorram, seja por meio de valores de altos impostos ou até mesmo a proibição absoluta, que seja elas o contrabando e etc. Quando é importado do estrangeiro mercadorias que poderiam ser produzidas aqui no próprio país, o monopólio fica mais ou menos assegurado à Casa Nacional, empregadas em produzi-las. Um exemplo é a exportação de gado vivo ou de carnes conservadas em sal. Isso garante à Grã-Bretanha um monopólio no mercado, no mercado caseiro, para o fornecimento de carnes aos açougues. Bom dia, meu nome é Vitor Hugo e vou falar sobre a racionalidade das restrições. Mesmo sendo os princípios do sistema comercial impor restrições extraordinárias, a implantação de quase todos os tipos daquele país em relação aos quais a balança comercial é considerada desfavorável, é o segundo expediente com que qual sistema comercial se propõe a aumentar a quantidade de ouro e prata. A Inglaterra, como sua balança comercial como um todo, ela se votaria, mas, por isso, contra ela. A boa governança, entre outros títulos do câmbio, são estrangeiros, e nos que são uma moeda chamada moeda bancária. Enquanto outros países, como Lisboa e Londres, usam outra moeda que é a comum do país, uma moeda corrente. Os sistemas agrícolas. Adam Smith diz que os sistemas agrícolas da economia política não requerem explanações tão longas como as consideradas necessárias para dedicar ao sistema mercantil ou comercial. Seria preciso um sistema que represente a produção da terra como a única fonte de riqueza para cada país. O Sr. Colbert, famoso ministro de Luís XIV, foi um homem probo, de grande industriosidade e detalhado conhecimento. Esse ministro, infelizmente, abraçou todos os preconceitos do sistema mercantil, que em sua natureza e essência é um sistema de restrição e regulação. Ele se empenhou em regulamentar a indústria de um grande país, pelo mesmo modelo e como se regulamentaram o departamento de ministério. Em vez de permitir que cada pessoa buscasse seu próprio interesse a seu próprio modo, com base no plano liberal de igualdade, liberdade e justiça, esse ministro concedeu a certos setores da indústria privilégios excepcionais, enquanto sujeitou outros a restrições extraordinárias. Os filósofos franceses que propuseram o sistema que apresenta a agricultura como a única fonte de receita da riqueza de qualquer país, pareceria ter adotado essa máxima proverbial, e assim o trabalho foi supervalorizado em comparação com a do campo no sistema deles. O trabalho parece certamente ser supervalorizado. Os filósofos dividem em três partes as diferentes categorias das pessoas que alguma vez se supõe terem contribuído de algum modo para a produção anual da terra e do trabalho do país. A primeira é a classe dos proprietários de terras. A segunda é a classe dos lavradores e arrendatários e trabalhadores rurais, aos quais eles honram com a peculiar denominação de classes produtivas. A terceira classe é dos artesãos, manufatores e comerciantes, que eles se empenham em degradar com a humilhante denominação de classe estéril ou improdutiva. Os artesãos, manufatores e comerciantes podem aumentar a receita e a riqueza de sua sociedade por meio da privação, isto é, privando a si mesmo de uma parte dos fundos destinados à sua própria subsistência. A classe produtiva e a dos comerciantes. A classe produtiva, a dos comerciantes, artesãos e manufatores, é mantida e empregada totalmente à custa dos
à custa das outras duas classes. Outras duas classes, a dos proprietários de terra e a dos seus cultivadores. Estes suprem tanto com os seus materiais de seu trabalho quanto com o fundo de sua subsistência, com o grão e o gado que ela consome enquanto está empregada em seu trabalho. A classe produtiva, no entanto, não é só útil, como muito útil às duas outras classes, por meio da atividade de comerciantes, artesãos e manufatores. Os proprietários de terra e cultivadores podem adquirir as mercadorias estrangeiras e os produtos manufatores do seu próprio país.